E começando a revisão do episódio 22 de Boruto. Logo no começo do episódio já temos um detalhe interessante que particularmente eu não tinha reparado durante o Gaiden. Após o Naruto tentar localizar a Sakura com o modo Sennin, ele cita que eles fugiram para muito longe ou escaparam para dentro de uma barreira. Por isso ele não conseguia sentir o chakra da Sakura. Em uma das revisões do mangá, eu supus que depois de 15 anos, os vilões teriam criado meios para burlar as habilidades sensoriais do Naruto, como uma barreira especial ou algo do tipo, permitindo que até mesmo grupos criminosos, para ser mais exato, um submundo criminoso, exista em Konoha, debaixo do nariz do Hokage. E eu falei isso sem lembrar dessa citação do Naruto, que também existe no Gaiden, mostrando que os limites das habilidades sensoriais do Naruto são bem maiores do que eu imaginava, dando a entender que qualquer ninjutsu de barreira pode barrar as habilidades sensoriais dele, o que pode ser uma grande vantagem para futuros inimigos. Pois bem, continuando, voltamos a Sakura no esconderijo do Shin, onde ela está completamente cercada por vários filhos, entre aspas, do Shin, enquanto o Shinpai está se preparando para uma cirurgia por conta dos ferimentos causados pela Sakura. Só lembrando que no mangá a Sakura não foi levada por engano, o Shin a raptou de propósito para que ela ajude no transplante, por saber que ela é uma ninja médica. Já no anime ele a deixa viva por achar que ela tem alguma utilidade. Mas enfim, aqui eles têm uma conversa onde o Shin revela a origem dos seus filhos. Basicamente, eles são clones criados a partir do cultivo de seus dentes e nervos. Por isso mesmo o Shin não tem dentes. Além disso, ele também revela-se como um dos discípulos do Orochimaru, e sem nenhum tipo de hesitação ou demonstração de empatia, mata o clone que estava desmaiado ao começar o transplante. É uma cena bem mórbida, diga-se de passagem, olha que nem chega perto do que acontece no mangá, onde vemos esse clone com os órgãos expostos. Eu assumo que células tronco são necessárias para criar esses clones, principalmente se levarmos em conta que a polpa do dente possui células tronco adultas. Isso serviria até como uma espécie de limitação, pois impediria que alguém pegue uma gota de sangue do Naruto ou do Sasuke e os clone, ou mesmo que Orochimaru fique brincando de clonar ninjas poderosos do passado, talvez a única exceção sendo o Hashirama pelo poder de regeneração de suas células. Existe até outro fato que indica isso no One Shot do Mitsuki, mas eu não vou comentar sobre isso agora. Bom, prosseguindo, voltando à torre, Naruto e Sasuke discutem sobre o que aconteceu e a possibilidade do Shin estar de alguma forma ligado ao Orochimaru. Sendo assim, eles vão até o esconderijo do Orochimaru atrás de mais informações. Enquanto isso, Sakura e Shin continuam sua conversa, onde o Shin acaba expondo toda a sua visão distorcida sobre a Akatsuki, envolvendo sua ideologia baseada em seleção natural. Em resumo, ele acreditava que os genes eram a essência da vida e o conceito de morte não existia realmente. Os seres vivos não morriam de verdade, suas células reprodutivas viviam para sempre na forma de descendência. E enquanto os genes fracos pereciam, os fortes se misturavam para criar novos seres, ou seja, a evolução. O Shin lutava contra o que ele acreditava ser a estagnação da raça humana por conta da paz. Já os conflitos serviriam como um mecanismo essencial para a evolução acontecer, selecionando os indivíduos mais poderosos e aptos que passariam seus genes à frente. Por isso, pelo bem da evolução, ele desejava reviver a Akatsuki, conhecida por criar conflitos e realizar o desejo de Uchiha Itachi. O que até faz sentido do ponto de vista biológico, porém os seres humanos não são tão simples assim, pois as pessoas não se resumem a apenas os seus genes. Como a própria Sakura diz, o corpo não é algo descartável, é ali onde residem os sentimentos e a vontade, até trazendo uma certa discussão filosófica, mesmo que superficial, sobre o que realmente é a vida e o que significa ser um humano. No mangá esse diálogo é bem mais abrangente, mas essencialmente o foco não muda, tirando essa parte final em que o Shin deseja realizar o que acredita ser o desejo do Itachi. Em poucas palavras, o Shin estava interpretando tudo do jeito dele. Ele não faz ideia do real propósito da Akatsuki original. A Akatsuki que ele deseja recriar seria uma organização com o mesmo nome, porém
com um objetivo, ideologia e membros completamente diferentes. Isso entra naquela discussão que o fandom está tendo ultimamente. Será que uma organização com um conceito semelhante ao da Akatsuki pode ser considerada uma cópia dela, mesmo possuindo objetivos, ideologias e um modo de alcançar esses objetivos completamente diferentes? Mas enfim, após essa cena voltamos a Naruto e Sasuke chegando ao esconderijo do Orochimaru, que ainda está sendo vigiado pelo pobre Yamato. Infelizmente a gente sabe que esse trabalho do Yamato não tá valendo de porra nenhuma porque o Orochimaru consegue burlar essa vigilância. Mas isso é outra história. Já dentro do esconderijo eles se encontram com Suigetsu, Jugo e o Orochimaru, que está com uma aparência bem mais jovem. Até mesmo o Naruto comenta esse fato. E o Orochimaru responde: você sabe como eu sou, então não se intrometa, sim? É quase como se ele quisesse dizer que ainda continua trocando de corpos e foda-se o que o Naruto acha. Bom, se forem humanos artificiais, sem mente, criados como seus receptáculos, até que dá pra entender. Mas se o Orochimaru continua sequestrando crianças para dominar seus corpos ou continuar seus experimentos, vai pegar muito mal pro Naruto ou para a Aliança Ninja fazer vista grossa. Quando o mangá saiu, não tínhamos a noção de que o Orochimaru continuava trocando de corpos. Ele poderia ter essa aparência jovem e andrógena por causa do corpo do Zetsu que ele pegou, mas recentemente no mangá deu a entender que ele continua trocando de corpos, e essa resposta grosseira que ele dá ao Naruto é mais um indício. Eu espero que um dia expliquem o motivo da Aliança Ninja ser conivente com as ações do Orochimaru, pois visualmente ele ainda é uma ameaça. Até o próprio Naruto admite isso, cara, que ele é extremamente perigoso. Bom, continuando, o Orochimaru fica sabendo sobre o Shin e conta um pouco sobre sua origem, revelando que o Shin foi um de seus antigos experimentos, inclusive sendo a origem do braço direito do Danzo. Mas além disso, o Orochimaru também revela que o Shin possuía uma característica única: ele não rejeitava transplantes, o que o tornava uma cobaia perfeita para experimentos com clonagem. Só lembrando que em Naruto isso já existe há um bom tempo. Não se esqueçam do Manda 2, que basicamente era um clone criado com células do Manda, aperfeiçoado com medicamentos. Também temos os Zetsus e o clone do Hashirama ligado ao Gedomazo, mas esses são casos à parte. Acredito que os clones do Shin seguem uma lógica parecida com o do Manda 2. Eles seriam clones aperfeiçoados com DNA Uchiha. Até existem algumas teorias de que talvez o Shin adulto que nós vemos aqui já seja um clone aperfeiçoado com DNA Uchiha, o que restou da busca do Orochimaru pelo Sharingan antes dele ir atrás do Itachi e do Sasuke, chegando à conclusão de que os clones não eram perfeitos, eles não tinham todo o potencial dos Uchihas verdadeiros, enquanto o original teria sido um dos corpos do Orochimaru, visto que no mangá ele afirma que tinha interesse naquele corpo. Mas enfim, após mais alguns diálogos envolvendo a questão dos genes, o Orochimaru decide ajudar Konoha a capturar o Shin, até mesmo citando que possui uma dívida com o Naruto. Essa parte ficou meio confusa, pois na versão da Project, o Orochimaru pergunta sobre o filho do Naruto, ou seja, o Boruto, enquanto nas demais versões ele pergunta sobre aquela criança, provavelmente se referindo ao Mitsuki. O que faz mais sentido se o Orochimaru diz que tem uma dívida com o Naruto, provavelmente por deixar uma criança da Vila do Som em Konoha, mas de qualquer modo esse trecho não existe no mangá. Bom, enquanto eles estão indo para a próxima sala, Sarada pede informações sobre a foto logo para o cara mais troll do time Taka, o Suigetsu. Em resumo, ele tenta tirar as dúvidas da Sarada fazendo um teste de DNA comparando o DNA da Sarada com o de um pedaço de cordão umbilical que ele assume que seja da Karin. Talvez pareça meio estranho na visão de um brasileiro, mas os japoneses têm um costume chamado Heisonoo, onde eles guardam o cordão umbilical da criança em uma caixa a fim de preservar a relação harmoniosa entre mãe e filho. Por isso a Karin tem um cordão umbilical na gaveta. Mas enfim, o teste dá que os DNAs são correspondentes, porém existe uma pegadinha aqui, que pegou muita gente na época do mangá, inclusive eu mesmo. Pois se o DNA fosse da mãe dela, o teste não teria dado que o DNA é correspondente, ele teria uma certa porcentagem de diferença.
Continuando, a Sarada fica arrasada com a situação ao descobrir que sua vida foi uma mentira, ou pelo menos é o que ela acha. Até que o Naruto mostra a ela que os laços não são feitos apenas por sangue, mas por algo muito mais forte, os sentimentos. A partir daqui temos alguns flashbacks mostrando a relação entre ela e a Sakura, faltando apenas algumas cenas, como uma em que ela está na academia, algo que não teria como ser encaixado no anime pela diferença cronológica em que as crianças entraram na academia em relação ao mangá. Cara, toda essa cena envolvendo o Naruto e a Sarada foi poderosíssima, pois o próprio Naruto é o maior exemplo da lição que ele acabou de dar a Sarada. Por muito tempo e mesmo até hoje, a primeira família dele foi o Iruka e o time 7, pessoas com quem ele não tem nenhum tipo de relação sanguínea. Não é à toa que antes de dar essa lição a Sarada, ele lembra do Iruka, alguém que ele considerava como um pai, e do Sasuke, alguém que ele considerava um irmão. É engraçado que só agora eu percebi que essa cena serve como uma resposta direta às crenças do Orochimaru e do Shin, onde os genes representam tudo o que define uma pessoa. Já o Naruto prova o contrário. Os laços que você forma com as pessoas à sua volta e os sentimentos que você tem por elas também fazem parte de você e definem quem você é. Pois bem, chegando ao final do episódio, eles finalmente partem em direção ao esconderijo do Shin. E dessa vez o Sasuke afirma que seus olhos voltaram ao normal e usa o Susanoo. Ou seja, ele esteve nerfado esse tempo todo, o que explica a razão das habilidades dele estarem limitadas na luta contra o Shin. Porém, estranhamente o anime não explica a razão disso. No mangá, o Sasuke deixa bem claro com todas as letras que ir às dimensões da Kaguya lhe consome muito chakra. Sempre que ele vai ou volta daquelas dimensões, os olhos dele regridem, sofrem um delay, até vemos isso acontecendo no episódio 19, mas não é algo dito com todas as letras no anime. E o episódio termina com a Sakura cercada por várias lâminas e o Shin fazendo mais um discurso envolvendo sua obsessão pelo Sharingan e o clã Uchiha. Agora, terminando o vídeo, não tenho muito o que falar sobre o episódio além do que eu já falei na revisão, mas devo dizer que eu considero esse episódio o mais fraco dessa adaptação, não pelo conteúdo adaptado ou questões técnicas, mas por terem cortado diálogos do mangá, como eu já citei na revisão, e a falta de adições relevantes. Mais uma vez não se aprofundaram no Shin, e certamente isso não vai acontecer no próximo episódio. Como ele formou sua ideologia, como foi sua trajetória, por que ele é obcecado pelo clã Uchiha e pelo Itachi? Ele conheceu o Itachi no passado? Ele vê o Itachi como o ápice da evolução dos ninjas? Vai saber! No mangá é até compreensível que o Shin não tenha tido um desenvolvimento adequado, já que foi um volume especial com apenas 10 capítulos, e o problema que ele cria não é o foco da história. Já o anime não tem essa limitação, não tem desculpa. Eu não estou dizendo que eles precisam criar um arco inteiro focado no personagem. Já bastaria um único episódio focado nele, pelo menos para criar algum tipo de afinidade do espectador com o personagem, pois sem isso, o Shin é um vilão completamente descartável. Você não consegue se importar com ele ou com seus objetivos. Parece até que os roteiristas estão mais preocupados em limpar a barra do Sasuke como pai, não que isso seja algo ruim, do que dar alguma profundidade a um vilão completamente estereotipado e esquecível. Olhem só o que fizeram com o Zetsu Negro naqueles fillers do Indra e do Ashura. Porra, virou outro personagem, cara. Mas enfim, eu prefiro guardar um pouco mais essa minha opinião sobre o Shin para o final do Gaiden. Pode ser que eles ainda me surpreendam daqui pra frente, talvez criando algum gancho entre o Shin e a organização que está aparecendo no mangá ultimamente. Eu estaria feliz em queimar a minha língua se esse fosse o caso. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.